Estamos muito felizes que temos o Papa. Você viu? Aí falou, habemos Papa. E hoje toda a igreja se alegra por este pastoreio de Leão XIV. Demos graças a Deus. Hoje temos muitas coisas lindas para celebrar com alegria. Este nosso primeiro domingo, com o novo Papa, Dia das Mães, o domingo, conhecido como Domingo do Bom Pastor, e aí saúdo de uma maneira querida as nossas irmãs pastorinhas, as irmãs da congregação do Bom Pastor, que são missionárias nesta igreja, já por 2 décadas e pouco. Então que Deus abençoe vocês, irmãs pastorinhas, e vos oriente sempre, tal qual o bom pastor, na sua ação missionária entre nós, nesta paróquia. Aí tinha uma mãe, me permite de novo, quem é a mamãe aqui de novo? Deixa eu ver onde é que você está mesmo. Hoje de manhã tinha mais da metade, era a mãe que estava aqui, né? E é claro que a igreja ficou cheia, porque um monte de filho veio com suas mães. Louvado seja, pelo menos no Dia das Mães vieram. Aí tinha essa mãe, ela olhou para o filho dela e falou assim, ó, eles não têm mais vinho. Não sei, mas talvez o filho olhou para ela assim, né? Mas olha que mãe fervorosa, que mãe insistente. Ela sabia, ela conhecia muito bem o filho. E aí, ela foi logo dizer aos outros que estavam servindo àquela festa, e falou assim, ó, fazei tudo o que ele vos disser. Aí você já sabe, né? A festa se revestiu de alegria. Você conhece ela? Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Ó, mãe, tem momento que pode ser que seja complicado, né? O seu relacionamento com seus filhos e filhas. Mas insista. Persevere. Tenha aquele coração manso, compassivo e que compreende a realidade dos seus filhos e filhas e os direcione. Foi assim que esta mãe o fez. Acabou o vinho, hein? Logo alertou. Mas aí logo já organizou o que precisava e orientou todos a ele. Fazei tudo o que ele vos disser. E aí, filhos e filhas, estamos como filhos e filhas fazendo o que ele está nos dizendo? Ou estamos deixando a desejar na nossa realidade de filhos e filhas, no relacionamento com nossas mães, pais, a família, a nossa vida desta família, o rebanho daquele filho que esta mãe disse a ele, aquele filho que esta mãe nos direciona a ele, Jesus Cristo, o bom pastor. As ovelhas
escutam a voz do pastor que é bom e o segue. Estamos escutando o Senhor e fazendo o que Ele nos diz? Esta liturgia traz esta imagem, Jesus Cristo, o bom pastor. Mas ela também nos ajuda, as leituras que hoje nós acolhemos, a nos entendermos. Quem somos nós? Se Ele é o pastor, nós somos o rebanho, as ovelhas. E o Evangelho de hoje, assim, Jesus diz, este pastor: as ovelhas escutarão a minha voz e me seguirão. Portanto, podemos olhar aqui, esta imagem muito enriquecedora da nossa fé, para compreender talvez um pouco mais a realidade do rebanho que somos, a igreja. E especialmente neste tempo, o qual temos o Papa Leão XIV, iniciando seu pastoreio, conduzindo a igreja de Jesus Cristo, o bom pastor. Deus é uno e trino, a trindade. O Pai e eu somos um. O Pai me deu suas ovelhas e eu cuido delas. E eu dou minha vida por elas, para que elas possam retornar ao Pai. Eu as conduzo ao Pai. Ninguém irá tirá-las de mim e ninguém as tira da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. A unidade na diversidade, a Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito que emana do Pai e do Filho e que hoje impulsiona, motiva, move este rebanho e é no mundo. Se Deus é assim, diverso, mas unidade na diversidade, como é o rebanho? Primeira leitura, segunda leitura, nos auxilia a esta imagem muito particular da vida da igreja, o rebanho de Cristo. Somos formados por uma multiplicidade de culturas, povos, nações, raças, línguas. Mas somos um rebanho. E temos um pastor. Esta diversidade é a riqueza deste rebanho. Em qualquer lugar que qualquer um de nós formos, aonde quer que estejamos, estaremos unidos como um rebanho, a um só pastor. Aqui, lá na China, lá nos Estados Unidos,
na Argentina, no Quênia, na Iugoslávia, onde mais, ou em qualquer lugar. Não há diferença. Há o quê? Riqueza nesta diversidade. E a glória de toda ela é esta glória que nós recebemos daquele glorificado, o Cordeiro por todos nós imolado, Jesus Cristo, e que se encontra junto de Deus Pai, Deus Filho. Escutemos a voz desse pastor que é bom. E hoje, o Papa Leão XIV, neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, disse a toda a igreja: acolha, abra espaço para os seus jovens, para as vossas vocações. E disse aos jovens, hein? Quem é jovem aqui, hein? Acho que hoje não tem muito jovem mais na igreja, tem? Tem. E disse aos jovens, né? Coragem, né? Não tenha receio de dizer sim a Jesus, que te chama. Oxalá este chamado vocacional ecoe nos ouvidos de tantos nossos jovens, rapazes e moças, para escutar e corresponder a uma vocação sacerdotal, uma vocação religiosa. É tão enriquecedor a realidade do rebanho que somos, que nos entendendo unidos e unidos a Cristo, somos sem fronteiras. Somos esta igreja que ressaltou o Papa Leão XIV, no início, logo que foi anunciado Papa, uma igreja missionária. Esta é a força da igreja. E ele recorda o amado Papa Francisco. Este rebanho deve construir pontes, não muros, mas pontes, por onde podemos nos comunicar. E aí insistiu nesta imagem e na riqueza que trouxe o Papa Francisco à igreja de hoje. Esta é a igreja sinodal, que dialoga entre si e com o mundo. Não é fechada em si mesma. Mas tão lindo, inicia suas palavras dizendo a toda a igreja e ao mundo: a paz do Cristo ressuscitado é a paz que desarma. Não a guerra. E mais uma vez hoje, na oração na oração no Vaticano, na praça repleta de fiéis, disse o Papa: cessem as guerras. Estamos escutando a voz deste pastor que sucede a sede Pedro, aquele o qual Jesus o confirmou: tu me amas, cuida deste rebanho.
Ou ainda o nosso coração, a nossa mente, tem aqueles sentimentos ou aqueles pensamentos perversos, de maldade, de intriga, violência e guerra. O pastor ressuscitado diz: a paz esteja convosco. O Papa Leão XIV, hoje, o pastor que conosco caminha, nos orienta, em nome de Cristo, bom pastor, diz: cesse as guerras, que a paz do ressuscitado nos auxilie a nos desarmarmos de nossas maldades. Oxalá todo o rebanho possa escutar a voz do pastor e permanecer unido. Agora, esta riqueza, desta multiplicidade do rebanho, essa diversidade na unidade deste rebanho, traz desafios. E isso nós ouvimos desde a igreja primitiva, como hoje escutamos na primeira leitura. Lá no templo, Barnabé e Paulo estavam anunciando esta boa nova do ressuscitado, a alegria da vida nova em Cristo. E teve gente que não os acolheram, que não os quiseram e que os tocaram do templo. Bando de invejosos, talvez, porque muitos iam para escutar esta boa nova. Bando de invejosos. Talvez porque se sentiam incomodados com aquilo que sempre disseram que era assim que se fazia e era assim que nós continuaremos fazendo. Não queriam mudanças, não queriam abraçar o novo. Olha, quando veio o Papa Francisco, olha que também a coisa ficou mais ou menos assim. Muitos não queriam acolher o que ele propunha, e olha que ele disse: olha, nós estamos uma igreja 70 anos atrás do mundo, o mundo está lá na frente, vamos correr, vamos nos revigorar de uma nova força missionária. E quanto insistiu conosco, quanto nos orientou, quanto colocou este rebanho na realidade do mundo atual, com os desafios presentes, os desafios sociopolíticos e econômicos de hoje. E olha quanto um bando de provavelmente invejosos ou incertos de sua fé não o acolheram. E se não bastasse, ainda propagavam ideologias contrárias e muitas falsas ao seu ensino. E pasmem, né? Muitos do rebanho nunca tiveram a curiosidade ou nunca deram um tempo decente para escutar a voz do pastor. Pelas suas cartas encíclicas, pelas suas palavras motivadoras e encorajadoras, que traz alegria e esperança ao mundo. Mas hoje temos um novo Papa, está iniciando, não deixemos de escutá-lo, vamos participar como igreja,
unida ao seu pastor, um só rebanho, que Cristo congregou. E sermos com Ele esta igreja missionária no mundo de hoje, que corresponde como luz do mundo, disse o Papa Leão XIV, a luz do amor divino, o amor de Deus, para o bem de todos. Caros fiéis, deixemos as intrigas de lado, deixemos as invejas de lado, deixemos aqueles sentimentos que já são corrompidos em muito de lado. Ah, mas aqui faz assim, aqui se vive desse jeito, deixa o novo chegar. No início chega a luz do mundo, Jesus Cristo, aquele que a mãe disse: façam tudo o que ele vos disser. O crucificaram na cruz. Ele veio trazer o novo. Deus é amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ame a Deus e ame o teu próximo, como a ti mesmo. O crucificaram. Não quiseram ouvir a voz deste pastor, que é bom. Hoje temos nós, o rebanho, para escutar esta voz. Vamos com alegria, vamos com coragem, vamos com entusiasmo, ser esta igreja missionária, a igreja que constrói pontes, não edifica muros que separa e divide, ser esta igreja que brilha como luz de amor e paz, e que une os povos, que supera toda e qualquer forma de preconceito, ódio, rancor e violência. A igreja que permanece unida entre si ao seu pastor. Se vier as desavenças, tenhamos a decência do diálogo. E assim insiste o Papa Leão XIV, uma igreja sinodal, que dialoga, que se comunica e comunica com o mundo de hoje. Não vamos perder o bonde da história não, hein? Vamos participar desta missão. Com hoje quem Jesus Cristo, bom pastor, pela graça do Espírito Santo, na unidade ao Pai, nos oferece Leão XIV como nosso Papa. Agora partilho de uma alegria muito grande que senti no dia 9, dia 8, abemos Papa. Aí no dia 9, escutando um programa jornalístico, aí que eu descobri, o Papa Leão XIV, claro que eu entendi no primeiro dia, quando anunciou, ele é da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, estado de Illinois, uma grande metrópole. Eu tive a graça de poder estudar o meu curso de teologia, a preparação final para o sacerdócio, naquela cidade, num bairro da periferia sul da metrópole Chicago. E aí, nesse programa jornalístico, foi dito que o jovem Robert estudou numa escola chamada Catholic Theological Union,
no sul de Chicago. Quando eu escutei aquilo, eu falei: a minha escola. A minha escola. Também a minha preparação teológica é a mesma preparação teológica inicial do Papa Leão XIV. Mas aquilo me encheu de alegria. Aí eu corri para fuçar as coisas, né? Aí eu fui ver o que estava acontecendo naquela escola. Nossa, estão radiantes. Claro que a maioria dos professores já não estão lá mais, e são outros, né? No tempo dele, ele formou, concluiu sua teologia em 1981. E eu cheguei lá, iniciando em 1991, concluí em 1995. Então ele já era ordenado padre, já estava em missão, viveu 40 anos como missionário no Peru, né? E até tem a dupla cidadania, também ele é um latino-americano, um peruano. Olha que riqueza, né? Aí hoje eu estava escutando a diretora da escola dando umas entrevistas, porque choveu de jornalistas lá dos Estados Unidos naquela escola, né? Aí ela, sendo entrevistada, ela falou tão carinhosamente, né? Aqui a gente está conversando. Sim, a gente sabia que tínhamos o cardeal, mas, de repente, quando anuncia, e nós vimos, é o Bob, o Robert. Aí chamavam, diz que na intimidade lá, o chamavam de Bob. Que coisa linda, né? Essa proximidade, essa alegria com este pastor. Sou grato a Deus, sejamos todos nós gratos a Deus, pela riqueza que Deus concede, na beleza deste rebanho, tão múltiplo, mas unido, que assim permaneçamos. Nesta Eucaristia que celebramos, o Domingo do Bom Pastor, sejamos o rebanho deste pastor, unidos a Cristo, correspondendo à missão que de Deus Pai o Filho nos trouxe, escutando a sua voz e permanecendo unidos como igreja e unidos ao nosso Papa, aos nossos bispos, o nosso bispo Ângelo, unidos entre nós como igreja para a missão que a todos nós batizados nos é confiada: ser luz para o mundo, luz do amor, luz da paz. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.